uma atitude do próprio Deus em fazer por você o que você não merece. Você não merecia estar aqui, você não merecia estar vestido como você está vestido, você não merecia estar calçado como você está calçado, não merecia. Você não merecia o ar que você respira, a roupa que cobre o seu corpo, o sapato que protege os seus pés. Você não merecia lá esse lar confortável que você tem, o alimento que está na sua geladeira, aquele colchão maior tão bom, ou aquele complexo que você vai chegar em casa hoje, vai se deitar, reclinar e descansar. Você não merecia a esposa que veio, você não merecia os filhos que você tem, você não merecia o mundo que Deus te deu, mas a graça de Deus se manifestou e você não vai acreditar se desculpa. Levante aí na briga de glória. Sabeis por nós o que a lei não pode fazer. A lei ela propôs levar a gente até a Deus por mérito, mas por mérito ninguém é salvo. Somos salvos pela graça de Deus, e isso não vem de nós, vem de Deus, para que ninguém se vanglorie. Foi Deus que decidiu salvar você, foi Deus que decidiu salvar você. Nós caminhamos pela lei para tentar agradar a Deus, e quanto mais nós caminhamos nas trilhas da lei, quanto mais nós nos movimentávamos nela, nós se aprofundávamos nela, se atolávamos nela, como um poço de areia movediça. Ficamos imóveis, estáticos, não poderíamos ir a lugar nenhum. Aí a graça veio e chegou lá nesse poço de lama que a gente estava. A graça falou para mim, para você: você não merecia, mas eu decidi fazer por você. Eu não tive nada de mudar. É por isso que a igreja pentecostal tem que ser uma igreja alegre. Eu protesto sempre diante da igreja, porque eu não admito, e não é para acontecer a gente chegar no culto público, em lugar de celebração, culto em lugar de festa, a gente chega na igreja, parece que não tem motivo, a última dispensação que eu me lembro, chamada de sétima dispensação, é o último período histórico da raça humana, e logo depois do milênio virá um grande juízo, um grande trono branco, onde todos se comparecerão diante de Deus. Tem um texto da Bíblia que ele às vezes é mal interpretado por nós, que é quando a Bíblia diz assim que Deus não muda, Deus nunca mudou. Mas se percebe que Deus, ao longo da história, se relacionando com o ser humano, ele teve atitude diferente, ele mudou de postura, ele mudou da maneira como que esse irmão se manifestava, ele mudou a maneira como ele tentava se aproximar do ser humano. Deus fez o ser humano para se relacionar com ele. Deus fez o ser humano não para estar distante, Deus fez o ser humano para estar perto dele. No dia que Deus expulsou Adão e Eva do jardim, não foram apenas eles que saíram de lá desconsolados, não. Deus ficou desconsolado também, porque aquela criatura Deus fez para ter uma relação íntima com ele. Agora ele percebe o ser humano longe de Deus, é por isso que esse anseio de Deus de nos trazer para perto dele. Na verdade, todo ser humano que está afastado de Deus está morto espiritualmente, está desprotegido, mas aquele que está perto de Deus está guardado nele a vida e motivos para se agradar a Deus, porque nós temos Deus. Aí a gente serve um Deus que é dividido em três ao mesmo tempo, é um. E você sabe que se trata da Santíssima Trindade. A hierarquia se dá da seguinte maneira: Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Tu percebe que em algum momento da história, um personagem dessa Santíssima Trindade teve mais notoriedade, ele mais apareceu, quem se apresentava mais era ele era mais visto, ele era mais visível. No período da lei, é o Deus Pai. Jesus está por trás dos bastidores ainda, Jesus está por trás das palavras proféticas, ainda ia se manifestar visivelmente para as pessoas poderem ver. O Espírito Santo está trabalhando, mas timidamente a gente vê ele se manifestando em algumas ocasiões. Então é Deus que está na linha de frente.
usava esse plano. Nesse período, Deus desconsidera e desconhece a palavra misericórdia na maioria das vezes. Esse período foi um período assustador, que, em vez de suscitar temor no coração dos homens, suscitava medo. Quando Deus se manifestava, ninguém conseguia ficar perto, a não ser aquele que Ele mesmo preparava para poder ter essa aproximação com Ele. Deus, quando se manifestava, vê lá, quando Deus descia lá no Monte Sinai, a glória de Deus era tremenda, não era nem Deus que descia no monte, era a pessoa representante, uma nuvem chamada de Shekinah. Quando a nuvem pairava sobre o monte, quem estava lá embaixo, aleluia, via o monte tremer. A presença de Deus era tão agressiva que o monte não suportava. O monte tremia para lá, o monte tremia para cá, a terra não suportava chegar nele. É por isso que o salmista escreveu assim, ó: as nações se engrandeceram, os reinos se moveram, bastou Deus levantar a sua voz e a terra se derretia, porque não suportava. Ninguém estava preparado para ouvir Deus falar. Eu me lembro que um dia o povo foi questionando Moisés, disse assim: nós queremos ouvir Deus